Brasília, porque por lá o Tribunal Superior Eleitoral retomou critérios mais transparentes para a divulgação de bens dos candidatos a um dos cargos em disputa nas eleições de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral retomou critérios mais transparentes para a divulgação de bens dos candidatos e candidatas a um dos cargos que estão em disputa agora no dia 2 de outubro. E para falar sobre esse assunto, a gente se conecta agora com a nossa correspondente lá em Brasília, a Camila Andrade. Boa tarde, Camila. Essa alteração foi definida pelo plenário do TSE, certo? Certo, Marco. Eles formaram maioria, então um consenso que prevê aí, decide, manter esse acesso público a dados relativos a candidatos e candidatas nas eleições de 2022. Mas há por trás dessa decisão todo um pano de fundo que interessa principalmente ao Paraná, que viveu essa situação, digamos que estranha, na ALEP, a Assembleia Legislativa aí do Estado, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Você deve se lembrar dessa lei, é a número 13.709, se eu não me engano. Ela foi aprovada em 2018 e ela prevê uma série de medidas para proteger os nossos dados, em especial nessa era de informação que a gente vive, em que cada site que você se cadastra ali acaba ficando com as suas informações e depois essas informações são até mesmo vendidas. Então a ideia é proteger a nossa privacidade. No entanto, há uma divergência ainda, uma falta de entendimento sobre até que ponto isso é aplicável também à justiça eleitoral, então aos candidatos e aos agentes públicos. Lá em 2020, a gente teve um caso de um vereador eleito como suplente na cidade de Guarulhos e que ingressou com uma ação justamente tentando ter essa aplicação da LGPD para retirar alguns dados deles que eram públicos dele, justamente porque, segundo ele estava sofrendo ameaças. E essa ação ela foi acatada, esse pedido foi acatado. No entanto, desde então, o Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho para estudar justamente a forma de regulamentação da LGPD na Justiça Eleitoral. Esse ano, inclusive, aconteceram audiências públicas sobre esse assunto e agora o plenário decidiu por maioria que a gente tem que ter esses dados disponibilizados. Como a gente está falando de candidatos, o site, a página para isso é o Divulga Candi com Demudo Contas. Então lá vão estar disponíveis tanto as informações aí que são relativas a essas candidaturas, como também, além dessas informações mais pessoais, certidões e declarações de bens, que são muito usados, principalmente por nós jornalistas, para fazer aquela comparação e saber, por exemplo, se durante um período ali de mandato de 4 anos, sabendo qual é o salário de cada um desses agentes públicos, houve um enriquecimento ilícito. Então é importante para que a gente possa fazer essa fiscalização. Mas o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu que algumas informações que são mais sensíveis, como, por exemplo, o e-mail privado, telefone, endereço completo, essas informações, sim, elas devem ficar isoladas. Outro ponto importante é que não há um limite, não é só nesse período eleitoral que essas informações dos candidatos ficam públicas. Isso pode permanecer ali no local. E aí, claro, a gente já passa a fazer um questionamento sobre se isso se aplica também ao caso da ALEP, que é a Assembleia Legislativa aí do Paraná, que retirou do ar várias informações do Portal da Transparência, como, por exemplo, o valor que é recebido por cada um desses candidatos. Eles disseram em nota que estão fazendo um tratamento desses dados, o que eu confesso que agora, me aprofundando mais sobre esse fato aí do Paraná, parece estranho, né? Que tipo de tratamento pode ser dado a dados públicos? Números. Números são números. O Ministério Público entrou com uma ação, então está analisando esse caso, pediu ali uma resposta do presidente da ALEP em 10 dias, mas muito provavelmente essa decisão agora do Tribunal Superior Eleitoral deve se aplicar também ao caso do Paraná, que a gente está falando do Portal da Transparência em relação a candidatos já eleitos. E eu fui tentar entender o porquê. Procurei alguns juristas, li algumas análises de advogados, e o que eles dizem, Mark, é basicamente que a gente está falando de transparência, e nesse caso, a transparência pública, ela se sobrepõe a essa lei que a gente tem para proteger os nossos dados pessoais. No momento em que um político decide se candidatar, uma pessoa decide concorrer a um cargo público, ela tem que saber que esses dados passam também a ser públicos para que haja essa fiscalização. E aí a gente pode fazer um comparativo até tosco, perdão aqui pela palavra. Por exemplo, você conhece algum chefe, algum patrão que não pode ter acesso a informações sobre como é gasto o dinheiro da empresa por um funcionário?
Isso não existe. Nesse caso em específico, a gente está falando de políticos eleitos, então, pela população, e nós seríamos os patrões porque pagamos com o dinheiro dos nossos impostos. Então, algumas dessas informações, elas de fato têm que ser públicas, porque a transparência se sobrepõe, nesse caso, a essa privacidade dos dados pessoais. Mark? É isso, não existe direito adquirido sobre o interesse público, Camila. Esse exemplo que você deu é muito elucidativo, exatamente. Quem é o patrão desse povo? É a população, são os pagadores de impostos. Então eles têm que saber como o dinheiro é utilizado. A verdade é que houve uma tentativa aqui de justificar o injustificável, né? E agora a boa notícia, Camila, a notícia que chegou durante o jornal aqui, enquanto nós noticiávamos aqui no início do RIC Notícias Opinião, é que a Assembleia vai voltar atrás e vai começar a colocar os dados novamente, porque sentiu a pressão da opinião pública e também o Ministério Público do Paraná que abriu um procedimento para apurar o que estava vendo por lá. Mas é interessante mesmo você trazer essa discussão que também ocorre em nível nacional. É aquilo, você quer ser político, amigo? Então tenha noção que a sua vida vai ficar pública. E isso significa que dados seus vão ficar aí disponíveis nos portais, a sua família talvez também fique exposta de alguma maneira. É uma decisão que afeta a vida toda, né? Tem ônus e tem bônus. Tá? Eu tenho missão, eu tenho dom, eu quero fazer o bem pela população. Tá bom, mas saiba que tem isso também. Eu quero ficar quietinho aqui na minha. Então siga a sua vida tranquilamente. É isso que tem que ter em mente quando alguém quer entrar para a vida pública. Ô Camila, rapidamente aqui, ó, respondendo o nosso ouvinte, final do telefone 5428, o pessoal tá curioso em relação, eu sei que eu vou te pegar de surpresa aí, mas o pessoal só tá perguntando em relação à posse do Alexandre de Moraes, como é que estão esses 2 dias dele à frente do TSE? Já se fala disso? Se fala nos bastidores de Brasília em relação a isso ou ainda é tratado como águas que ainda virão? Não, já se fala assim sobre isso, até porque há aqui um encontro previsto com o Alexandre de Moraes e o representante, né, ali do governo, justamente é o primeiro encontro que eles vão ter justamente para criar esse espaço ou esse clima de pacificação entre o judiciário e o executivo. Então, há essa conversa, essa aproximação e, ao que tudo indica, um espaço aí para pacificação, pelo menos por enquanto, desse cenário que a gente vinha comentando aqui, né, e descrevendo como uma fogueira entre os poderes ali na Praça dos Três Poderes. Então a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se de fato essa conversa vai progredir, mas há essa expectativa. E só para complementar o que eu ergui o dedinho aqui para dizer, é para a gente divulgar, inclusive, esse site para que as pessoas, nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, possamos fiscalizar esses candidatos, né? Não só nós jornalistas que temos uma habilidade maior com esse site, né? O Divulga Candi, que é o Demudo, contas.tse.jus.br. Lá você entra, tem os caminhos bem simples, escolhe a região sul, o cargo e consegue fiscalizar as contas de cada um dos candidatos que concorrem nas eleições de 2022. Não, ele é muito dinâmico e é muito fácil de você procurar, inclusive, os planos de governos dos candidatos. Se você quiser dar uma lida ali, são documentos até mesmo extensos, mas documentos fundamentais para que a gente consiga entender o que pensam esses candidatos aí. Camila, obrigado, viu, pelas suas informações aqui no RIC Notícias Opinião. Até amanhã. Até, gente. Até amanhã, Camila. E você sabe, escola, que eu estava dando uma olhada ali nos dados disponíveis no Divulga Candi. Não sei se a Camila já foi embora, mas eu me senti até rico ali, porque eu tenho mais dinheiro do que muitos candidatos. Né? Que é impressionante. Tem gente que não tem R$1 na conta na escola. Tem candidato que não declarou nada. Aí tem outros que a gente vê com um carrão na rua e o carrão não tá lá. Mas enfim, né? É alugado, É o que cada um divulga. Enfim, eu não tenho nada, para deixar claro, viu? Eu não lembro exatamente aqui, mas é entre 2 e 3 milhões de reais o patrimônio declarado, por exemplo, do presidente, né? Então, realmente, ninguém é muito rico ali, pelo que a gente pode ver nas contas, nos dados que são informados. Aqui no Paraná, o dinheiro varia de 80 mil a 8 milhões. E aí tem candidato que se diz pobre e aí até aparece rico lá, aparece milionário. Aí tem outros que são ricos e aparecem pobres. É uma confusão generalizada, mas é melhor ter isso do que não ter nada. Então é uma construção, né? O Brasil já não teve nada disso lá no começo da década de 90, por exemplo. Agora temos alguma coisinha. O trabalho é contínuo para cada vez aprimorarmos nossa democracia. Agora, 5 para as 5, escola.